Olá, galera, boa tarde a todos, boa noite, bom dia para você que está assistindo esse podcast. Hoje estamos aqui com uma presença especial de Pai Henrique de Oxalá, que veio direto do Uruguai para fazer a gravação, para contar um pouco da sua história. E já peço para você compartilhar desde já, você que está vendo nas redes sociais, você que está vendo no YouTube, que possa compartilhar para nós aí e saber um pouco mais da história do Pai Henrique, que está aqui comigo hoje. Uma boa tarde para o senhor, pai. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, pai. Boa tarde a todos os irmãos, a alguns mais velhos, a alguns mais novos. E é um prazer, como se decimos já em Uruguai, estar aqui junto com vocês, tá? Nesse podcast de vocês, que é um trabalho lindo, né? Uma parte, sim, principalmente, então, meu boa tarde, meu bom dia, meu boa noite a todos, na verdade, assim. E tanto eu como minha família estamos alegres de estar aqui e poder a gente conversar um pouco mais sobre nossa amada religião, Exato. né? Nossa amada nação, nossa amada quimbanda, nossa amada espiritualidade em geral, não é? E para começar, pai, deixa eu perguntar para o senhor, como é que encontra a sua casa lá? Qual o local? A minha casa está agora, faz 3 anos que eu me mudei para Jaguarão, tá? Que é a fronteira ali com o Uruguai. Tá? Eu sou de Rio Branco e a gente se mudou em 2020. Né? Que na verdade a gente comprou ali e se mudou para Jaguarão. Voltei às minhas raízes, porque na verdade eu nasci em Jaguarão, só que meus pais uruguaios, meu pai polícia na época, no ano 80, não podia ter filho com dupla nacionalidade. Então, eu sempre morei no Uruguai, meus pais uruguaios, mas nasci no Brasil. Meus orixás, toda a parte foi no Brasil. Depois de 40 anos, praticamente voltei. Tem, né? Dupla nacionalidade. Dupla nacionalidade, tanto uruguaio como brasileiro, né? Mas tá, falamos muito espanhol lá também, conversamos muito com o pessoal lá, em bilíngua, como quem diz, né? Bilíngua, né? Até o pessoal ontem me perguntava como é que eu conseguia entender as duas partes, né? Eu vou dizer para o senhor que eu confesso que quando eu fui para a Argentina, eu acabei me perdendo, porque eu fui numa mesa onde tinha 15 argentinos, falavam muito rápido e eu não estava entendendo o que estava fazendo. Eu não estava entendendo o que eles estavam falando, até pegar foi bem complicado. É que, na verdade, o argentino, como por exemplo Montevideo, a parte de Montevideo ali, né, o espanhol, se fala mais correndo. E vocês também falam correndo. Então, quem entende não tem problema. Sim. Agora, o que acontece? Essa conversa cruzada, às vezes vai pedir, por exemplo, alguma comida, alguma coisa ali e o garçom fica olhando, né? Exato. O moço fica olhando ali, né? E às vezes é aquela parte do peso uruguaio, por exemplo. Agora, quando a gente teve em outubro o evento que eu acompanhei meus irmãos lá, eu troquei os pesos para eles, porque se tu for com real lá em Montevideo, na Argentina não sei, mas por exemplo, em Montevideo, se tu for com real ali, as pessoas se perdem no preço. A Argentina também tá igual. Porque é uma parte principal. Exato. Pai, deixa eu perguntar para o senhor, qual é a sua nação, qual é a sua raiz? Explica para nós aí um pouco. Bom, a minha nação é a nação Cabinda, tá? Eu sou filho do pai Eni, tá? Jaguarão, de Oxum-Olobomi, pós-tumba. Lamentavelmente, o pai nos deixou, como quem diz assim, no ano 99. 99 foi que o pai partiu e nos deixou. Eu estou perdido nas datas, não é 99, é 2009, tá? Que a gente mais ou menos conta. E Paiani, filho do vô João Carlos, tá? De Pelotas, tá? Foi filho do vô Henrique. Então, a gente vem da bacia, como quem diz assim, da vó Palmira. Né? Essa é a nossa raiz lá. E eu nasci dentro da casa do pai, como quem diz, e me criei. Exato. Na casa do pai. E olha a coincidência, mais uma coincidência. Meu pai também vem de uma casa que é de pai Xangô, Obomi também. Essa coisa. Incrível, né? É muito incrível. E pai, deixa eu te perguntar para o senhor também, quantos anos já que o senhor está na tradição? Como começou? Bom, a minha história ela já começa desde antes, que minha família já vem tanto da parte espiritista como dentro da parte de batuque. Né? Por exemplo, a minha mãe, tá? Ela já foi a terceira filha do Paieni. Paieni, na verdade, ele era São José do Norte. Né? Ele foi para Jaguarão lá nos anos 70 e pouco. E a minha mãe, em seguidinha, foi filha dele de santo por problemas de saúde. A minha mãe sempre teve muito problema de saúde, filho de Oxundocó. E
A minha mãe, eu tenho um irmão, a gente se leva há 10 anos. Ela teve muita perda de embaraço, né? Vocês me desculpem que de vez em quando se me mistura um pouco o espanhol, né? Porque eu estou falando português e às vezes passa o espanhol um pouquinho. Daí... Quem tá no Uruguai também vai assistir. Então, é verdade, né? Los Os dois hermanos. conseguir. Então, o que acontece? 24 de maio era a data da Mãe Oxum, né? Aí, a minha mãe não podia ter mais filhos. A mãe perdia e já tinham feito certas operações dela que não tinha como. Ela fez uma obrigação para a Mãe Oxum, pediu para a Mãe Oxum do pai, né? E a Mãe Oxum do pai falou para ela que ela ficasse tranquila que ela ia ter uma grande surpresa, tá? Do universo e da parte dos orixás. A mãe não podia ter mais filho, e se tivesse algum filho, seria, na verdade, um perigo para a vida dela e para a vida, no caso, por exemplo, dele que estava ali. Aos 3 meses, maio, aos 3 meses, mas no batuque do pai Xangô, vamos dizer assim, a mãe passando mal, o pai jogou ali, era a data, estava o vô João Carlos, estava muitos pais de santos que na casa do pai Batuque e do pai Xangô, né? Sempre teve muita gente ali. Então, o que acontece? Jogou, não, está grávida. A Nelly está grávida. Não, mas não pode. Pode. Leva ela para o médico, levou para o médico e estava. Aí o médico disse, bom, tem que tirar porque a sua vida. Ela disse, não. Se tem que ser, vai acontecer, senão não tem que acontecer. Nessa mesma noite, a mãe, o Xum, fala para ela que não teria problema, que ia ter tudo isso. Mas com uma condição, que ia ser 50% dela e 50% da mãe. Seria esse o trato dela diretamente. E, bom, para resumindo a história, veio o embaraço, veio toda aquela parte que está aqui. Eu nasci, vamos dizer assim, em pleno carnaval, né? Uma quinta-feira, dia do Pai Ogum. Sou filho de Oxalá, o louco mais, nasci do Pai Ogum. Na minha umbanda, Ogum de Timbiri, que é meu caboclo de praia. E dali os meus 6 anos, eu comecei a fazer a minha primeira obrigação por problema de saúde. Então, meu orixá, como quem diz, 24 de setembro, para frente, que começaram a ser feitas as minhas obrigações. E sabe que tem muita história, pai. A nossa matriz tem muita história parecida de pessoas. O meu pai de santo foi um também que fez obrigação, teve que se aprontar, na verdade, com 6 anos de idade, justamente por um motivo de saúde grave. E antigamente tinha isso. Hoje já é um pouco mais criticado. Pai Eni, ele não gostava de botar muitas crianças no chão, porque ele sempre dizia, não sabia o que vai acontecer mais à frente, o que vários foram. Hoje em dia eu olho e Montevidéu tem da turma da gurizada, que foi da época, o resto ninguém está em religião. Então o pai sempre se recusava, mas no meu caso não. Tanto que o meu caso, por exemplo, 86 minha obrigação, 87 outra obrigação, que também foi tudo por escala. Né? Não foi já uma obrigação inteira, não. Foi tudo por escala, porque ele ia fazendo por escala. Fazia a obrigação, ficava bem. Próximo ano, eu não conhecia Umbanda nem Quimbanda. Eu não sabia o que era Umbanda e Quimbanda. Eu nasci dentro de uma casa de religião, mas a minha mãe, muito com problema de saúde, eu conhecia o que era batuque. E eu tô te falando, André, que eu tô tendo noção ali do ano 86 para frente, 87 que eu já venho, porque já antes é flash, que eu sempre digo. Sim. Né? A mesa de beijo, por exemplo, hoje eu faço a mesa de beijo 6 horas da tarde, mas na época lá, no Jaguarão, a mesa de beijo era no meio do batuque. Quando cantava pro Xangô assim, que se armava a mesa de beijo. E ali começava tudo. Hoje eu não faço, né? Porque as crianças já estão dormindo, mas antigamente eu fui feito nessa parte. E a diferença de gastos hoje também, para antigamente, tá bem maior, né? Hoje em dia também o cansaço, acredito, o cansaço físico também, que antigamente era aquela época, o senhor pegou aquela época que cortava num dia, e no outro dia já era o batuque, tu tinha que te virar com doce, tudo, então a pessoa... E que eram os 3 batuques, e se bobear tinha mais um. Se bobear tinha mais um, exatamente. Porque... E não era batuque até 1, 2 horas da manhã. Não, era até as 8 horas, direto. Exatamente, exatamente. E tu via aquela parte ali, daquele primeiro de cheque chegava, até a última, no mesmo dançar do mesmo pé. Uma energia, uma vibração, né? Eu tenho, por exemplo... póstuma, lamentavelmente, da mãe Vilma do Ogum. Ela tinha ela chegava, bom, ela sempre chegava praticamente na raça do Pai Ogum.
Ela pisava na porta, o pai Ogum já dava aquele berro, já dava aquele grito, e dali até o pai Oxalá, é uma pessoa que na época, vamos dizer assim, já tinha uns 60 e picos de anos, no mesmo passo. Exato. Exatamente. E trazendo orixá, fazendo nascer orixá. Orixá que hoje em dia não discrepa, mas está muito delicado. Sim. Né? Num quarto santo, eu sempre fui de assegurar a vela e tocar a campainha. Né? Dali eu sou uma pessoa muito curiosa e eu sempre falei, eu queria ser pai de santo, mas não com casa aberta. Pai de santo comercial, atender aquela coisa toda, viajar como eu viajo, o mundo que está aí, mas não ter aquele compromisso com os filhos de santo, porque eu vi muita coisa na casa do pai, daquela pessoa ganhar tudo, ter tudo, e amanhã dá, vira as costas, vai para aquilo lá e dá para aquela parte. Não descreve, porque cada um é livre. Exato. Mas eu não queria isso para mim. É uma responsabilidade muito grande, né? As pessoas acho que não têm um pouco de noção do que é ser um babalorixá, uma ialorixá. Então eu sempre estava ali e eu sempre fui muito perguntando, tanto que eu levava muito xingada, porque até hoje eu conto para os guris, o pai não aceitava, ele te ensinava, mas ele gostava de ensinar para ti uma coisa, para cada um ele ensinava aquilo que tinha que ensinar. Para uns ele dava um puxão de orelha. Cara, vamos ele tavareia de marmelo na mão. Claro, aquele dava um puxão de orelha ali. Você imagina, né? Eu me criei na casa do pai, então fui criança. Sim. Também. Não é que hoje... Não, fui criança também. Eu tive as minhas falhas ali. E aquela parte, aquela canjica, por exemplo, ele virava... O orixá não come isso. O orixá tem que comer como tu vai comer. Tu não vai comer comida de porco. Né? Porque se tu não lavar a canjica... Ou a gente sabe, mas tu tá recém aprendendo. E outra coisa... Ou fazer sem paciência, né? Escolher a canjica sem paciência nenhuma. Não, e outra coisa que na época, falo de lá, por exemplo, tu entrar pra cozinha, não era assim mais. Não era como chega em casa hoje, tem que escolher um milho, não. Até para escolher um milho ali, até para fazer um opeté, até para fazer uma frente ali, tu tinha que rolar bastante ali. Exato. O meu pai fazia muito aquela questão, tu vai escolher um milho, tu vai escolher uma canjica, tu vai fazer alguma coisa. Antigamente ele fazia cantar a reza do orixá enquanto tá escolhendo. Eu aprendi a ter paciência, assim. Eu era muito ansioso, sempre fui muito ansioso. Então eu aprendi a ter mais paciência desse jeito, sabendo escolher, escutando os axé, indo aprender os axés também, né? E uma outra... O senhor já respondeu muitas coisas, mas uma coisa que eu acho que é importante até o senhor passar para as pessoas que estão vendo, o que levou o senhor a ser babalorixá? Quem foi o primeiro que bateu na sua porta? O que aconteceu? Na verdade, a parte de babalorixá, aquilo foi fluindo. Eu, no 98, já estava com todos os meus axés pronto ali, de orixá. O meu búzio, ele ficou na prateleira do meu quarto santo, do meu pai de santo, 3 anos. Eu aprendendo a jogar com ele e meu padrinho, tá? Finado Pai Lu também, da Oxum, que me ensinaram. Eu não ganhei búzio, não ganhei obé e saí cortando, saí fazendo. Não. Os meus 2 primeiros filhos que eu tive foram feitos em frente da casa da mãe Oxum. Com meu pai Oxalá, lá ainda, eu já tinha minha terreira, já fazia um bando e minha quimbanda, mas foram lavados com os orixás ali, na frente da mãe Oxum, junto com meu pai de santo ali, me ensinando. Apesar que eu já sabia, mas é aquela parte ali de ele fazer junto comigo. A gente começa a falar e dá um pouquinho de nó, porque a saudade segue sendo muito grande. Não, e além disso tem vem as lembranças na cabeça, né? Vem as lembranças, tem aquela emoção. E outra coisa, eu também, quando eu aprendi a jogar búzio com meu pai me deu um nome e disse, cara, é contigo, vai lá. Né? Tu precisa saber assim ou não, é isso ou aquilo. E eu também, eu demorei para abrir os búzios, para poder jogar para a primeira pessoa, para poder... Tem que ter uma paciência e tem que saber a responsabilidade que nós temos de lidar com as pessoas. De falar, tu imagina que muitas pessoas às vezes querem uma resposta ali, dependendo daquela resposta, vai ser o que a pessoa vai sair fazer dali. Exatamente, destino da pessoa. Então, muitas pessoas às vezes que vêm negativa. Exato. Né? Já vem negativa, já vem com aquele pensamento que, vamos botar casas, por exemplo, fulano tá me traindo, tem que ser com a vizinha do lado. Às vezes não é nada isso. Às vezes é aquele psicológico, ciúme, né? E aquela parte ali
que está fazendo mal. Aquele olho, porque lamentavelmente, eu sempre digo, eu venho de uma casa que o feitiço, tu tira com feitiço. O olho, a inveja é brabo, porque tu não sabe. É o pior feitiço. O pior feitiço é o Porque olho. essa é a parte daqui. Eu chego, graças a Deus, eu tenho amizade por tudo que é lado. Bom, como ontem, né? Eu chego de cabeça agacha, eu não vou de cabeça agacha. Eu não me sinto melhor. Eu me sinto mais um para ajudar, para colaborar no que eu puder ser útil ali. Né? Mas no caso, por exemplo, aquela parte ali de ser, de querer saber mais do que o outro, não, eu sou um eterno aprendiz. Eu sempre estou aprendendo. Se eu for na tua casa, eu vou aprender contigo, meu irmão. Eu for na casa, eu vou aprender contigo. Isso né? é ser da Na minha casa eu não vou mudar a minha essência. Isso é ser da tradição, né? É um aprender com o outro, porque a gente está sempre aprendendo 24 horas. Sempre. Né? Até sempre. Os negros, quando vieram de África, as nações tiveram que se juntar e aprender juntos. Exatamente. Que era o único meio que eles tinham de conseguir cultuar ali seus cultos, né? Seus ritos. Por isso que veio toda a parte, vamos dizer assim, da mistura da Umbanda, né? Exato. Muita coisa que hoje é muito mais liberal. Muito mais liberal. Antes não, antes a coisa era muito mais fechada. E mundos antigos, cada um levou um pedacinho do segredo com eles. E guardou, né? 7 chaves. Então a gente vai procurando, né? Eu sempre digo, eu não vou procurando em livro, porque livro tá na internet, tá tudo, é perfeito, tem que ter. Né? Mas o verdadeiro livro, ele tá na trajetória daquela pessoa. Nós não temos uma Bíblia, vamos dizer assim, né? Nós temos... É oral. O passado, né? Exatamente. Quais são as entidades hoje, pai, que o senhor tem na Umbanda, na Quimbanda? Na Umbanda, por exemplo, Pai Ogum de Timbiri, que é meu caboclo, né? É o que abre nossos caminhos, defende nossa casa. Pai Joaquim de Angola, tá? Que a gente faz nossa Umbanda, nosso preto velho. Tá? Tem Quase Damião, que é o Joãozinho, que é o que traz a alegria, o equilíbrio também para toda a casa. Na linha de Exu, a gente tem Seu Tiriri, né? Aquele que trabalha, que sempre está por todas as nossas horas, nossos caminhos, trilhando. E a Mãe Pombagira, a Rainha das Almas, tá? Que seria. E bom, sem dúvida nenhuma, que é a lógica, né? A Mãe Oxum em primeiro lugar, como sempre, mas a casa do Pai Oxalá com a Mãe Oxum. Muitas pessoas, porque a minha esposa também é mãe, e diz, não, porque ela é da Oxum, por isso que o nome é... Não, o nome é desde o ano 1999, que é o Ilê do Pai Oxalá e Oxum cantar. Né? As minhas passagens, e principalmente, eu sou gerado por uma filha de Oxum. Sou feito pelo filho de Oxum. A minha esposa é Oxum, só a minha filha que saiu Obá, né? Uma mãe Oxum vai Oxalá sem uma mãe Obá. Né? Alguém teve que estar aqui. Foi ela que, para torcedores de toda essa parte, de eu estar aqui. Teve que vir um epô para poder... Claro, não, pai, vamos, papai. Eu digo, tá, mas eu... Porque realmente, eu estava lá em Montevidéu, e aí ela estava comigo, nós estávamos trabalhando. Pai, eu anunciei para ti, digo, tá, mas me explica como funciona. Né? E aí, quando ela vai me explicar, já chega uma pessoa para atender, já chega uma parte da gente, e sempre a gente está trilhando, né? E conversando. Eu digo, tá, vamos lá, porque tá na hora também de as pessoas poderem conhecer um pouco as nossas raízes todas. Exato. Né? Não é porque a minha seja melhor, eu sempre digo, eu não sou melhor, eu sou mais um. Eu trato de ser melhor para o meu santo, para mim, dia a dia. Porque se eu for para mim, for bom para o meu santo, for bom para a minha espiritualidade, para a minha quartinha, como eu sempre digo, né? Manter aquela quartinha ali, meu orixá ali direitinho, eu vou tratar de ser melhor para alguém mais. Exato. Atualmente, pai, o senhor vive da religião ou já viveu muito tempo? Olha, eu comecei a trabalhar no ano... Na verdade, eu venho trabalhando desde o ano 14, com 14 anos, 94, com 14, eu já aprendendo a trabalhar no escritório, parte administrativa, dependendo da religião, porque eu não trabalhava na religião, eu aprendi religião. E faço, pelo amor, até o dia de hoje, a religião. Na parte administrativa, ali com a minha tia e meu tio, que eles tinham uma empresa ali, a minha parte sempre foi burocrática, sempre administrativa. Fiz curso, fiz tudo a parte da, como vocês dizem hoje em dia, faculdade, parte ali, administração, né? Parte contábil. E aí comecei depois a trabalhar no engenho, eu trabalhei no engenho até um ano antes da minha filha nascer, no ano 98, 97, 97, né? 97, eu me perdi já no 2007. Eu me perco com as datas, 2007. 2007, ali que eu trabalhei no engenho. Foram uns 12, 13 anos trabalhando no engenho. Ali eu tive que deixar
na verdade, porque não dava para conciliar, porque eu tinha... Hoje eu tenho só matriz, mas eu sempre tive 2 terreiros. Um em Rio Branco e outro na cidade de Melo. E é Né? uma cobrança da própria entidade. O Exu começa a cobrar, preciso, esteja aqui. E aí tu tá É. trabalhando, aí tu tem que... Então, e já comecei a viajar bastante também, a ter bastante movimentos. Então, e o Tiriri sempre, na verdade, sempre falou que ia chegar uma hora que eu ia ser deles. Né? Deles, que não é só ele, é deles, de Sim. todos eles. Trabalhar para eles, que era a minha missão que está aqui. Deu na época um certo medo, né, de dizer para o engenheiro, porque eu pedi as contas. Eu pedi as contas. Mas e por quê? Se eu soubesse que eles iam me aumentar o salário na época, e se eu soubesse que seria tudo, ia ser bastante diferente. Oi. Pai, um pouco para... Seria, como quem diz, assim, bastante diferente, né? Porque quando eu pedi as contas, no engenho falaram, não, vai ser problema do soldo, né? Do salário, nós aumentamos. Digo, não, eu expliquei, não era problema disso. Todos, o engenho, por exemplo, meu patrão do engenho, ele é evangélico. Né? Sempre ele soube, eu nunca escondi a verdade. Eu nunca menti a minha religião. Eu nunca ando falando para todo mundo que eu sou de religião, porque eu não ando esse tipo de religião 24 horas. Sim. Eu ando como Henrique 24 horas. Eu me visto para a religião, para fazer a religião ali. Né? Só com o nascer da minha filha, toda aquela parte daí, não me deu para conciliar as coisas todas. Né? Aí já deu mais atenção para ela, a minha esposa continuou trabalhando, eu já fiquei ali já mais no terreiro, enfocado na parte, e, por exemplo, a filhota sempre viajou comigo desde pequena. Então, como quem diz, vamos dizer assim, viver da religião, trabalhar da religião, eu trabalho, como quem diz assim, 17 anos praticamente, só da religião. E é um orgulho, É um orgulho. É um orgulho porque eu faço pelo amor. Tá? Independente que a gente tem que ter aquela chefe para aquele movimento, tudo que está aqui, a gente faz com amor. Então eu sempre digo, a gente faz um santo, a gente faz uma entidade ali, quando aquela pessoa desiste da religião, ou sai, ou deixa ali, porque eu sempre digo, o que é teu está aqui, leva. Eu não vou judiar, não vou nada, porque eu acho que as pessoas, às vezes tem pessoas antigas de casa que ficam chateadas com o que eu digo, porque a parte é livre para entrar e livre para sair quando quiser. Mas o senhor é a favor de lavar a obrigação na hora de entregar, velho? Depende. Depende da situação. Depende da situação. Né? Porque se a pessoa, por exemplo, vamos botar, tu vai para a igreja, vou deslavar. Né? Acho que eu vou deslavar ali. Agora, se tu vai para outra casa, não quer deslavar, foi pago ali, foi aquela parte, aquele axé, tudo. Vai estar na consciência. Apesar que eu vou te dizer uma coisa, que eu te falo nesse momento aqui, mas tudo eu vou para a mesa do oráculo, do búzio, para o Pai Xalá, o que eles vão responder ali? Se eles pedirem para lavar, eu vou fazer, se não... Porque não vai estar em mim. E tem tensões depois na frente da própria pessoa que está levando, né? Eu te digo assim, nesses 24 anos, praticamente, 25 anos de trabalhar assim, diretamente com o público, tantas pessoas que foram embora falando ruim, hoje estão na volta. Batem na porta. Né? Então, quando uma pessoa, acontece alguma coisa, por exemplo, faz pouco aconteceu uma coisa meio desagradável, aí dizendo para mim, pai, eu digo, que pena. Como que pena? Que pena. Eu digo, porque as pessoas religiosas têm que ser mais unidas. Se a gente todos fosse unido, independente a nação, independente o fundamento da pessoa, se eu sair lá de Jaguarão, eu na verdade agora vim de Montevidéu, né? Eu fiz mil e poucos quilômetros para chegar aqui, né? Eu vim de Montevidéu, fui trabalhar, participei de obrigação, cheguei no sábado em Jaguarão, tinha uma festa do Trancar a Rua, tá? Pelo lado de Candomblé, diferente, que está aqui, participei, porque eles sempre estão comigo, sempre estão me abraçando, participei lá, domingo a gente já arrumou as coisas, tirou tudo, deixou energia tudo renovado em casa para pegar a estrada. Tá? E o que acontece? Imagina que eu cheguei lá na casa do Pai Lago, onde a gente sempre foi bem tratado até aqui, agora mais tarde já estou indo para a casa do nosso presidente Pai Tony, sempre tem um movimento até aqui. Eu não saio para criticar as casas dos outros. Eu saio para ajudar, para estar. A união faz a força entre todos nós. O senhor é embaixador da África do Sul? Eu sou embaixador da África do Sul. Na verdade, até meu filho, tá, que eu não tenho trocado até hoje, eu comecei, na verdade, como um associado. Quem me trouxe para a África do Sul foi a mãe Tânia, falecida mãe Tânia.
Xangô. Que ela era minha tia. Porque o que acontece? 2009, 2010 que faleceu o pai. Na verdade, foi em 2010 que faleceu o pai, porque foi dia 22 de fevereiro de 2010. Porque em 2009 foi onde eu fiz a festa de Xiriri, porque a festa de Xiriri, por exemplo, ela é a mesma data da Pombagira Rainha do pai. Só que eu sempre respeitei, enquanto o pai foi vivo, a data do pai sempre foi trocada. Quando o pai não deu mais continuidade da casa, eu peguei a data de Xiriri, que foi feito do ano 88. Né? E eu vou aproveitar, pai, que o senhor está aqui até olhando para a câmera lá, que fizeram uma pergunta para mim, como eu fui presidente da federação há hora, eu saí esse ano, minha esposa entrou como presidente da federação. E perguntaram, tu vai entrevistar um pai de santo de outra federação. As federações, elas servem para proteger, para ser um seguro de vida que seja, ou de externo do terreiro, e não tem briga com federações. Pelo menos eu não tenho com ninguém. Não. Acho que as federações, elas servem justamente para... Quanto mais federações que possam proteger a nossa matriz, a nossa tradição, é o que mais vai ajudar. As pessoas não conseguem entender isso. Acho que, eu entrevistei o Pai Henrique hoje, mas eu não me dou com o Pai Henrique, então o André não tem que ter, eu não vou no podcast do André. Não tem nada a ver. Ao contrário, nós temos que, justamente, então, resolver o problema. Vamos lá, por que aconteceu? O que está havendo? Né? Uma coisa que acontece muito, que agora eu vou fazer essa pergunta para o senhor, se já aconteceu isso com o senhor, de chegar um filho de santo de outra casa, né? E já vem na cabeça que ela saiu de uma casa e o pai de santo está tocando. Né? Já acontece isso. E aí até tu botar na cabeça da pessoa que o pai de santo não está tocando ela, que o pai de santo simplesmente, o axé não servia mais para ela, porque a casa, ela é livre para entrar e sair, como o senhor mesmo falou. Então a pessoa tem esse livre-arbítrio, né? Mas não significa que tem que sair brigado de uma casa de religião. Não significa que tem que sair de mal com o Baba Lorixá ou com a Yalorixá. Eu acredito que já tenha acontecido isso com o senhor. Eu acho que já aconteceu já. Eu acho o pior erro é, por exemplo, uma pessoa chegar em casa e a primeira coisa falar, não, a tua obrigação estava mal feita. Foi isso. Eu acho que já falar mal do outro pai, tu está falando mal de ti ao mesmo tempo. Exato. Porque tudo que aquela pessoa vem falar mal do pai, amanhã ela vai sair falando mal de ti. Porque eu já conheci, eu nasci dentro de uma casa de religião, a casa do pai é uma casa muito enorme, com muitos filhos. E o que acontece? Tu falando mal do outro pai de santo, tu, ao mesmo tempo estás falando mal de ti, porque amanhã essa pessoa pode durar muito tempo. Mas pode durar aquele tempo que o orixá determinar. Porque eu acredito uma parte, cada pessoa tem um ciclo. Tá? Seja na cabinda, seja no jeje, seja no candomblé, seja na igreja. Tá? Tem pessoas que têm saído, por exemplo, da nossa religião, ido para a igreja lá, está 5, 6 anos, e volta para a nossa religião. Né? Não se adaptou ali. Então, eu acho que não, esse falar mal um do outro é aonde começa já, como quem diz, a nossa desunião. Né? E o orixá é justo, né? Eu vou te falar, por exemplo, lá em Montevidéu, 21 de outubro, junto com o Pai Tony, nossa Federação Afro-Cone Sul, a gente, com o embaixador lá também, Pai Anjo, a gente fez um evento, onde teve muitos políticos, tu pode procurar no Face ali, teve muito, assim, parte boa da nossa espiritualidade. Criticado sempre tem a crítica. Porque aquela parte que aquela pessoa vai criticar porque não entende ainda, não sabe. Eu não sou embaixador da espiritualidade, não, eu sou embaixador dentro da parte de quê? Daquele conselho que eu estou ali, para nos defender, para nos proteger para os nossos trabalhos. Eu não sou embaixador dentro de um quarto santo, eu não sou embaixador da Umbanda, eu não sou embaixador ali dentro da Gira de Exu. Ali eu sou mais um irmão. Porque eu não me considero nem um chefe, pai de santo, todo mundo pai de santo, pai de santo. Não, eu me considero aquela pessoa que é seladora, aquele que cuida do santo. Aquilo que e psicólogo das pessoas também. Claro, quando se faz aquilo, se faz com amor, com carinho. Exato. Né? E lá, por exemplo, o país tem uma federação que é dentro do Uruguai. Está associado também com uma federação da Argentina. Que agora não me lembro os nomes, senão eu falaria aqui com grande prazer. Porque é a união que faz a força. Parceria. É a parceria, exato. Como eu disse, eu me criei com o Alan desde pequeno. O Tony me viu pequeno, a Mãe Vera também me viu pequeno. Né? O meu pai fez parte da casa da Mãe Vera do Tony também. Então, tipo, eu me criei com eles. Então não tenho por que ter inimizade. Eu não tenho inimizade com nenhuma federação. Ao contrário, até solicitei para a gente unir as federações em reuniões
contra outras crenças que estão caindo de pau. Inclusive, pai, aproveitar que o senhor vem de uma bacia grande de Oxum, aconteceu um fato agora em Porto Alegre, ali na Mãe Oxum, que escreveram Cristo vive. Picharam na Mãe Oxum escrito. E aí sim as federações têm que entrar e agir contra isso. Tem que pedir câmeras, ver quem foi, a pessoa tem que ser punida, a pessoa tem que levar, porque aí já passa de intolerância religiosa. Totalmente. Isso, né? Isso aí já é uma coisa pessoal que está tendo, então passa dos limites. E foi hoje ainda o caso que aconteceu. Hoje aconteceu e saíram divulgando, etc. Então é uma coisa que é bem mais grave do que as federações acabar brigando por coisas, motivos bestas. Acontece que o fanatismo dentro dessa religião, tanto na nossa religião, né, como nas outras crenças, seja catolicismo, evangélico, espiritista, né, eu me dou com todo mundo. Eu tenho, não sei, para falar, que a espiritualidade me deu um dom de que eu não brigo. Eu primeiro te escuto tudo que tu vai me falar da tua crença, da tua religião, do teu Deus. É o mesmo Deus para nós. Exato. Aí, igual eu escuto 1 hora. Agora, quando eu começar a conversa a falar, a pessoa começa a me cortar. Eu digo, viu qual é a nossa diferença? De não saber escutar. É não saber escutar. Né? Porque, independente que eu sou pai de santo, eu gosto de estudar. Eu gosto de conhecer a nossa espiritualidade. Eu gosto de me sentar com uma pessoa antiga. Eu não falo, eu escuto. Exato. Quando eu tenho oportunidade, eu pergunto. Independente que não seja da minha nação ou da minha raiz onde eu venho. Mas aquela pessoa que viveu ali no ano 40, 50, não existia. Eu nasci no ano 80. Exato. Né? É uma experiência. Jamais eu vou querer me comparar com meu pai. Eu trato de fazer o que ele fazia. Claro que cada um de nós tem aquele jeitinho particular. Né? Chegava no pai, o pai tinha o seu jeitinho particular. Chegava na casa do meu padrinho, da minha madrinha, cada um tem o seu jeitinho. Mas dentro ali do sagrado é o mesmo jeito. Pode ter tudo luxo. Exato. E tem a diferença de pessoas que querem aprender e pessoas que não querem aprender, que querem ficar simplesmente só filhos, porque eu acho que o meu pai sempre dizia muito isso, sempre diz isso muitas vezes, né? Que quando joga os Ifás, ali tu já sabe quem é que vai ser o Abaurexá, quem é que vai ser só filho de santo. Tudo tá escrito, né? E, pai, nós temos um quadro aqui no podcast que é o Concorda e Discorda. Uhum. Tá? E as perguntas que foi feita pelo Instagram foram 5 perguntas. A primeira pergunta foi do Exu ir no banheiro. Se o senhor concorda ou discorda e onde acha que começou isso, se antigamente tinha ou não. Antigamente não tinha essa parte, né? Eu acho que já... Se a pessoa tem algum problema, uma parte, a entidade pode ir embora, né? E a pessoa iria. Na minha casa, por exemplo, a gente não vai no banheiro. A gente vê que se a pessoa toma um diurético, alguma parte está aqui, talvez não vai ser um elevador. E embora, mas vai, depois tem mais uma parte vai trabalhar novamente ali. Mas raras vezes acontece isso. Já o resto, eu não posso falar aonde começou, porque, na verdade, eu desconheço essa parte. Né? Sei que acontece, tenho visto. E, às vezes, tenho visto entidade que tá ali firme e vai no banheiro. E aí fala o quê? Né? Eu, um mero mortal, dizer para uma entidade que não pode ir no banheiro? Não, eu acho que é uma coisa que depende de como foi feita aquela cultura deles ali, né? Na verdade, eu não estou de acordo e nem de desacordo, eu respeito. Né? A mesma coisa, por exemplo, eu até hoje tenho 30 e poucos anos de assentamento, de tudo, eu trabalho de pé no chão, porque da minha raiz, a gente veio de pé no chão, de Exu. Tá? E eu não corto boi, porque o meu pai não cortava e a gente não cortava da nossa raiz lá. Porque agora, por todo mundo, eu vou cortar? Já me ofereceram, já tudo, eu agradeço. Mas ainda eu vou continuar, porque se o que está sendo feito está dando certo... Não dá para inventar, né? Não dá para inventar. E aproveitar isso que o senhor falou, o sapato, também deixaram essa pergunta. O Exu usar sapato, se concorda ou discorda. Só dessa questão do banheiro, a Yasmin de Iemanjá, ela botou a questão de cerveja.
Diz que o Exu começou a ir no banheiro quando começou a tomar cerveja. Na cerveja, vamos dizer assim, tu começa a tomar, e é o organismo de uma pessoa. Não Por isso que eu aguenta, falei né? da parte de uma pessoa que tem um remédio diurético, não é? Porque Exato. a entidade ela vai afirmar, vai estar ali, mas está numa pessoa. Sim. Tu imagina que se, como ontem, como lá em casa, muitas vezes uma festa começa umas 10 horas da noite e vai até 4 horas da manhã. São 6 horas. Exato. Tá, a entidade ali vai soar, vai despedir para um... Mas chega um momento que... E a entidade tem que saber cuidar do aparelho que usa, né? Não dá Por pra- exemplo, para o homem dá o problema da próstata, né? Sim. E cara, o mundo que tá aqui, para a mulher é a bexiga caída, né? Exato. Que eu vim descobrir isso também com o tempo, porque o que aconteceu? A minha madrinha falecida também, a mãe Rosane, ela teve 2 operações, porque o pai Oxalá dela, ele ficava e virava, e não, o Inhaxeiro não ia ao banheiro. Nem o Axeiro ia no banheiro. Uhum. Né? Podia ir? Podia, Não exato. ia. E o Anderson de Oxalá, ele falou da questão do sapato, dizendo que os Exus começaram a usar sapato não por permissão de ganhar axé, mas sim para evitar doenças. Está certo. É como eu digo, né? Continua a mesma parte que está aqui. Está certo, tenho muitos amigos, sou muito bem tratado. Tá? Por exemplo, lá em Montevidéu, onde eu chego trabalho de sapato, eu tiro meu sapato. Tá? Imagina, tu chega na minha casa, tem esse trabalho de sapato, eu digo, não, tem que tirar o sapato. Aí eu chego na tua casa, a mesma coisa tu me diz assim, não pode tirar o sapato, tem que estar de sapato. Exato. Eu acho que aí fica uma coisa Constrangedora, né? É. Então, é aquela parte de quê? É saber entender. Tá? Não é porque na minha raiz não se usa sapato, né? Algum que o motivo outro tem. lado É. que o outro lado está errado. Não é? Porque se eu vejo hoje em dia pessoas antigas, né, que estavam fazendo esse axé, pessoas antigas dentro da quimbanda, Sim, quem sou eu para dizer que está errado? exato. Né? Ou o tiriri, por mais que ele tenha sido... E na verdade até o ser humano acaba adaptando isso ao Exu, né? O ser humano ensina o Exu a fazer isso, né? Agora já acho que sentar o Exu numa cadeira, pegar um prato com colher que tá aí é uma palhaçada. Aí já é um egum diretamente, né? Já é um... Desculpa alguma coisa, muitas vezes, se alguém faz isso, né? Sim. Mas é extremo. Fazer churrasco. Claro, o que acontece? É a evolução que está acontecendo na nossa região é muito boa, mas é muito ruim ao mesmo tempo. Porque, na verdade, o Exu ele começa a ultrapassar o limite do ser humano. E daqui a pouco já é o ser humano, ou um quiumba, que seja, andando por aí, achando que é Exu. E uma outra pergunta agora, usando mais isso, que entrou também, é o Exu usar celular. Totalmente errado. Eu não sou de acordo, né? Maior. Eu acho que, por exemplo, o Tiriri agora se acostumou mais com as fotos, com as coisas que tá aí. Mas tu imagina que antigamente, para bater uma foto, era escondido. Eu digo, eu sou do tempo da câmera, que tinha da fita, né? E depois tu via o vídeo cassete. Exatamente, eu também. Então, falando que, por exemplo, a foto que saía com flash, até hoje, por exemplo, vai ter foto de festa, mas foto de obrigação, jamais. Nem de cabrito, nem nada. Sim. Tu pode ali, de repente, bater uma foto sem flash, para o teu arquivo pessoal, para o teu registro ali, para tu seguir aquele segmento. Né? Agora, para botar numa rede social, agora, filmar, tirar foto, fazendo o ebó, não. Eu vou contar uma coisa pro senhor, que eu fui tocar um batuque, e na verdade eu comecei lá no Bará e eu já tô lá no Ossan e não chegou nem um santo. Balança, não chegou nem um santo. E eu comecei, será que eu tô fazendo alguma coisa errada no tambor? Os meninos estavam tocando comigo, eu disse, será que o Pai Santo fez alguma coisa? Lá no Ossan eu já tava quase entrando para o Obá, indo já quase Chapanã. E aí daqui a pouco eu olhei, tinha uma moça gravando. E era por esse motivo que não chegava a orixá nenhum. Quando eu pedi, eu chamei um filho santo da casa e disse, olha só, no meu fundamento não se grava na nação, né? E ele falou, não, nosso também, eu não vi. Aí ele foi e falou pra menina pra parar de gravar. Pai, quando eu entrei no jeito do Ossanha, baixou tudo quanto era tipo santo. Porque tipo, alguém tinha que avisar, olha, vai. É uma das coisas que, por exemplo, lá em casa eu sempre tô pedindo.
né? Para todo mundo, assim, caso, por exemplo, tem batuque, tá? Vai ter balanço, não tem problema. Pode tirar foto, pode usar o celular ali dentro do salão, até balanço. Depois, eu peço encarecidamente para todos. E peço principalmente para os filhos da casa, os amigos que estão ali. O celular, hoje em dia, tu tá assim, tu tá filmando. Exato. Ah. Exato. Tu vai atender o celular, tu vai fazer alguma coisa, vai pro pátio e longe. E alguém cuidando ali. Porque o que acontece? Tem esse segredo que a gente tem que respeitar e tem nosso dogma que a gente tem que respeitar. E às vezes as pessoas hoje em dia, por maldade, amanhã estão botando na internet aquele orixá ali. Não, pode acontecer em qualquer lugar, mas mesmo na minha casa. As pessoas que chegam na minha casa ali, o orixá que vai chegar ali na minha casa, ele vai chegar totalmente. Tem câmera, tem tudo, a gente desliga tudo. Só deixa ali para cuidar dos caras, como quem diz. E a parte, porque hoje em dia as câmeras também. Tu vê, por exemplo, estão câmeras dentro do salão. Né? Exato. E eu vou contar uma coisa pro senhor, pai, que foi Então uma coisa tem que ter. que eu achei que nunca ia acontecer comigo. Foi uma menina que saiu de uma outra casa, ela, com certeza ela vai assistir esse podcast, ela vai lembrar disso, que ela foi na minha casa e eu e minha esposa fomos atender. Então, tipo, ela já começou chegando falando mal da outra casa de religião dela. E ali eu já cortei, olha. A minha esposa ainda disse, olha, se ela fala mal do outro, ela vai falar mal da gente sim. E ela me contou uma situação que o pai de santo não deixava ela gravar nada de ritual. E ela botou no meio do seio, na cintura, desculpa, botou na cintura e gravou todo o ritual, os orixás, tudo da casa. Ela disse, eu tenho que gravar tudo no meu celular. Se o pai de santo me falar qualquer coisa, eu boto tudo no Facebook. Eu disse, tu é de maldosa, tu tá sendo maldosa. Tu tem que ser denunciada. Falei, tem que ser denunciada. E já corri, porque daí eu baixo o ganju. Eu te digo, por mais que eu sou do Pai Oxalá, sou da paz, sou da tranquilidade nesse momento. Olha, É um perigo. Às vezes as pessoas dizem, eu não sou ficar chateado. Ou brabo, tá xingando. Não. Olha, eu tenho que explicar 10 vezes. Eu vou te explicar 10 vezes como vai aquela vela, como vai aquela parte ali. Se eu não tiver tempo, eu vou dizer ali, pega um dos irmãos mais velhos ali, porque o mais velho vai ensinando o mais novo. Exato. Eu não posso estar atendendo, eu não posso estar na cozinha, eu não posso estar no quarto santo. Tá? A obrigação sou eu que canso, sou eu que toco toda a obrigação ali. O tamboreiro, né, o pai Daniel, que sempre tá tocando, tá falando a mim, eles estão tocando para mim ali, tranquilo. Apesar que eu já tenho uma conversa com ele, eu vou cantar tal, o resto. Só com o olhar, ele já tá tocando. Eu não tenho nem que já falar. Tem costume, porque né? eu tô, é a parte de que a minha preocupação, fazer um sagrado ali, não ter erro. Exato. Exato. Eu não posso ter erro com o orixá, não posso ter erro com aquela pessoa, porque hoje em dia tá tudo caro. E quem está do teu lado ali também já tem que estar. Tem que estar. Então, o pessoal que está ali te auxiliando. Né? Então, eu peço, hoje em dia, sinceramente, encarecidamente, para todo mundo que está aqui. E obrigação de Exu também é a mesma coisa. É bom, nada de filmação. Exato. Quer tirar uma foto até com o cabelo, tu tira ali na rua, não tem problema. Aí não vamos incomodar. Depois... agora depois não. Não, porque tem aquela parte ali do nosso sagrado, tem aquela parte da nossa privacidade. A outra pergunta que foi feita foi: santo falar sem ter fala. Errado. Mas, por exemplo, tem debates, por exemplo, assim, errado, né? Eu acho que dentro do batuque não. Mas já teve um caso, por exemplo, que diz, e um ser humano dando fala para um santo, é engraçado, mas a gente já traz um costume com essa parte. Porque o espírito já vem falando, por exemplo, vamos falar, um espírito negativo, ele não pede eu achar de fala, né? Ele já sai falando diretamente. Então, o santo ou a espiritualidade, eles já vão falando diretamente ali. Tem que ter esse respeito de que aquele pai, aquela mãe vai passar por aquele santo. Agora, judiar do santo ou judiar da entidade, como se fazia antigamente, porque isso começou porque o negro não aceitava que o branco tivesse um orixá. Aí começou aquelas provas realmente, né, que lamentavelmente em muitos lugares se viu isso. Né? Casa ali, tanto o orixá como o caboclo, como todos ali, eles vão ter o seu acesso, a prova, a sua fala que está aí, mas a maior prova, a maior fala, a melhor coisa que ele pode me dizer é levantar a vida daquela pessoa. Exato. É tirar do vício, é tirar não faltar o pão na mesa. Tem a questão do fundamento, né? Que a gente tem. A gente tem que fazer o preceito ali, né? Exato. Tem a questão do fundamento, mas não passar do limite do fundamento. Já conheci pessoas que judiaram muito santo.
eu também conheço, com pouca idade que eu tenho, porque eu tenho 44 que eu vou fazer esse ano, eu já tenho visto aquelas pessoas que se judiaram do santo, ou já não estão mais, e aquele que está ali está com uma mão para trás e uma mão para frente. Mais para Sofrendo. trás que para frente. Por judiar, por brincar com o orixá, ou com entidade ou judiar. Se eu não gosto de ti, eu vou te dizer assim, olha, não está dando mais certo, a gente... Agora eu vou esperar para chegar, para provar, para mostrar, para humilhar. Exato. Exato. E a outra última pergunta, que foi trocar a cabeça e chegar outro santo. Por exemplo, a pessoa é de Odé, se ocupa, e depois a pessoa muda para Bará e se ocupa com o Bará. Aí é um grande problema, né? Porque isso acontece hoje em dia. Já não vem acontecendo hoje em dia, vem acontecendo de um grande tempo, né? Uma pessoa, por exemplo, que é do Ibeje, lá chegou amanhã o Bará, né? Porque mudou de casa. Mas mudou. Então aí eu faço a pergunta ao mesmo tempo. Então aqueles 20 anos que aquele santo teve, Odé, por exemplo, não era Odé, era um Oxum. Exato. E quando ganhou fala, não falou que era o Xum. Porque aí tu me pode dizer assim, aí eu te digo, não, realmente uma mãe Oxum, né? Porque a Oxum respondeu ali, quando ganhou a fala, não, eu não sou dela, sou o Oxum. Ou até antes de ganhar fala, né? Quando tu Ou vai fazer antes um dela, tatu-pé né? ali, já responde, ó. Chama o pai de santo no canto, leva o pai de santo no canto. Porque o santo, ele não tem a permissão do pai de santo, mas ele pode falar a qualquer momento. Se ele Exato. vê uma situação gravíssima, ele é obrigado a fazer isso, né? Diretamente, né? Porque é os olhos do pai de santo, é o que tá... E às vezes o pai de santo é um pecador, né? Às vezes, o que acontece? A gente, por exemplo, eu venho numa parte que tu vai fazer uma obrigação, já que um dia antes tu entra em recesso. Pai de santo entra em recesso junto com as pessoas. Sim. Né? Porque tu imagina que tu não pode ter uma vida mundana tendo um filho deitado no chão ali. Nós temos uma regra na nossa casa que nós torcemos muito do meu pai, que é 7 dias antes do recesso, 7 dias depois que levanta e 32 dias para a pessoa que está de obrigação. Exato. Lá em casa é a mesma 32 coisa. dias. Aí todo mundo fica muito apavorado, tipo, mais 32 dias. A gente tem muitos jovens. E os jovens... E sabia que isso é bom tu falar, né? E até o pessoal que está escutando, porque chega um momento de que eu até paro para pensar, digo, eu aprendi tanta coisa errada assim, porque eu vejo tanta coisa mudada hoje em dia. Eu não gosto de falar muito porque eu não gosto de ofender. Tá? Eu, por exemplo, em casa, não vou falar pela minha casa, é um Aribiel 24 horas, um reforço 48 horas e 8 dias direto. Exato. Não tem 4 dias e os 4, o resto dos 4, não, amanhã tu vem. Não. Ô, Boria, eu posso ficar só 3 dias? Não. Tu tem que cumprir. Cumprir aquilo. Exato. A pessoa tem trabalho. Tem muitas pessoas que têm trabalho. Vamos fazer um bori, meu filho deu um bori. Digo, vamos fazer um aribibá, vamos fazer um reforço de 48 horas, vamos segurar. Nas tuas férias, a gente faz uma obrigação. Exato. Né? Esse programa, a gente faz aquilo certo. Então eu vou me dedicar 100%, a pessoa vai se dedicar 100%, porque independente do axé, do movimento, do dinheiro, a gente tem que fazer nossa religião. Exato. Né? E a nossa religião, ela é sacrificante. E é uma coisa que as pessoas não sabem. Mas o que é esse sacrifício? É o sem droga, sem sexo, né? Sem se envolver com qualquer tipo de álcool, sem ir para lugares, exatamente, né? Os horários, tudo. As pessoas têm essa dificuldade ainda. E muita gente não consegue cumprir. Hoje em dia tu pergunta, não pode andar em horas grandes na rua, as pessoas não sabem te responder. Exato. O porquê, mas porque eu ando, não tem problema. Entendo. Tudo bem? Só que se acontecer alguma coisa, depois não vem dizer que a gente não avisou. Exato. Porque sabes uma coisa que sempre vai acontecer, qualquer coisa que der errado, sempre o culpado é o pai de santo. Pai de santo. Exato. Se deu errado alguma coisa até aqui, eu já venho de uma parte de que tu deitou hoje o batuque, vamos botar o último batuque, lá no sábado, né? A pessoa não vai ser liberada desse batuque. Eu libero a pessoa depois do batuque. Eu faço passeio ao outro dia. Exato. Eu não te libero cedo, porque tu vai em casa, tu teve 8 dias, praticamente 10 dias, de repente, tu chega em casa, tu vai ter problema de água, tu vai ter problema de luz, tu vai ter problema... Coisas que acontecem. Vai ter que te organizar, tudo de novo. Tu imagina que tu vai chegar pra noite, pro girego, hoje em dia, como diz, né, pro batuque dos orixás, com a cabeça tua... cheio de problema. Naquele problema ali. Exato. Tu não tá dançando, tu não tá louvando teu orixá. Não sabe nem Eu sempre peço pros guris, chegou ali, a festa do Bará, o Porra 1, vamos cantar, vamos saudar. Eu venho de uma casa que, quando o orixá chegava, é como Deus chegando na terra. Exato. Hoje em dia... Era gratificante tu encostar no aquele axé. Eu até hoje bato cabeça para todos os santos, até aquele santinho que assim tá chegando ali. Exato. Exato. Uma outra pergunta, pai.
que essa foi feita até pelo Anderson de Oxalá. Obrigado, Anderson, pela participação aí. Ele fez a pergunta para o senhor se já viu algo extraordinário, algo espiritual extraordinário que o senhor chegou e disse, essa aí me arrepiou, eu não consigo ficar perto. Boa, né? Na verdade, vi sim, por exemplo, a Mãe Oxum do Paiani, tá? Ela apresentava, tá? Por exemplo, eu tenho 3 sobrinhos que foram apresentados pela Mãe Oxum. E a Mãe Oxum, recém-nascidos que tá aí, ela pegava eles, ela dançava com eles, botava no quarto santo e pisava. Pisava. Aquilo ali ficou marcado até hoje. Porque não era que fazia assim, não, pisava. Digo, vai esmagar o meu sobrinho. Porque eu sempre estava ali na volta do quarto santo. E era assim que apresentava. Daí. Então, isso foi uma coisa, vamos dizer assim, muito marcante, que ficou até o dia de hoje boas. Né? E o senhor já teve um pior momento dentro da religião? A gente tem altos e baixos, tive bastante ruim. Nesse pior momento, onde realmente onde me refortaleci dentro da religião. Porque é como eu digo para todos, né? Quem me conhece sabe, a gente tem horas boas na nossa vida e horas ruins. Mas o orixá, a espiritualidade também tem horas boas e horas ruins com nós. Vai depender de nós, a nossa sintonia. Tá? Se para lá, a entidade que for, me deu isso daqui, me deu o carro, me deu a caminhonete, me deu a casa. Aí amanhã eu perdi a fé também. Amanhã eu perdi a mulher, perdi a fé, o marido, perdi a fé, e assim sucessivamente. O emprego que estava lá no status ficou aqui embaixo. Aí tu perdeu a fé, por quê? Porque não o orixá ou a espiritualidade. Não, a gente vai acontecer o que vai acontecer ali. Mas no momento que acontecer alguma coisa ruim, vamos se refortalecendo a nossa fé. Exato. Aquela outra fé, ela vai te refortalecer, ela vai te fazer orar mais, o outro vai te fazer mais obrigações. Então vamos se refortalecer de fé. Coisas ruins acontecem. Perdas acontecem com nós. Mas a fé que não pode perder. Mas a fé que não pode. Tu pode ter uma mansão, tu pode ter tudo. Mas se tu não tiver uma fé, se tu não tiver aquilo que vem de dentro, que eu sempre digo, e todo mundo me conhece, eu posso ter 1000 problemas. Eu botei meu chaleco, porque eu não ando sempre de branco, eu te falei. Sim. Eu botei meu chaleco, meu tapa-pó, como antigamente se fala, botei meu chaleco, botei minha roupa branca, entrei para dentro do quarto santo ali, para o salão, na verdade, para atender. Ali o Henrique, acabou o Henrique não tem problema. Exato. Eu não tenho sexo ali, ali eu sou para eles. Sim. E é uma coisa, eu fechei minha consulta de búzio ali, fechei a consulta com a pessoa e fechou ali. Tem aquele sigilo. Então não é aquela coisa de estar comentando a vida da pessoa. Vamos ver um pouco, antes de nós encerrar, um pouco da sua casa aí, como é que é lá, para o pessoal conhecer. E antes disso, pai, quero que o senhor mande um recado pro pessoal que está assistindo o senhor, pessoal do Uruguai, pessoal do Brasil, que já conhece a sua história também. Mande um recado de o que o pai Henrique hoje diria desde o começo, lá quando era pequeno, e agora, toda essa situação, toda essa trajetória que o senhor está tendo na tradição. O que eu diria? Eu diria uma coisa assim para todos, em primeiro lugar, né? A nossa fé é muito importante, respeitar os nossos antigos, respeitar principalmente aqueles que nos estão nos ensinando, né, a nossa trajetória. Eu até hoje sinto falta do meu pai, depois do meu tio-avô, pai Cabral, que faleceu, o pai, depois eu tive 1 ano de luto, 1 ano e meio, e fui para casa do pai para continuar ali aprendendo, né? E eu não sei nada hoje. Hoje eu estou aprendendo, sou um eterno aprendiz. Né? Dentro da nossa religião, a gente tem que ser eterno aprendiz. Então, humildade, digo, uma das coisas principais. É quando o pai, a mãe, o padrinho, a madrinha ali, ou o tio, ou o irmão mais antigo, vai ensinar alguma coisa, a gente ter humildade para aprender. Não ser melhor do que o outro. Eu não me considero melhor que o outro. Eu não me considero que a gente está dentro de um patamar. Não, eu considero a espiritualidade. Nós somos carnais. Podemos ter hoje uma economia muito linda, um salão muito lindo, um nome muito lindo. Mas não é o nosso nome, é o nome do orixá. Então, eu diria, o que as pessoas procurar mais dentro de si. A nossa casa de religião é a nossa segunda casa, a gente tem que estar bem, a gente tem que se sentir bem. Né? E
principalmente quando acontece alguma coisa ruim, Pai de Santo, ele não é Deus. Muitas vezes ele não sabe. Se a pessoa não tá com problema ali, vai e conversa com o pai. O pai não escutou por algum problema, ou não pôde escutar, porque às vezes o pai tá para todo mundo, mas chegou aquele dia ali que ele também deve ter algum problema, alguma parte que daí não te pôde escutar. Conversa com a tua madrinha, conversa com o irmão ali, para poder chegar de novo no pai, para dar naquele clique. Né? Porque as pessoas entendem a parte Pai de de santo é ser humano, né? mas não vem essa parte. Pai de Santo é um Deus, Pai de Santo não acontece nada, tem que estar 24 horas ali. Né? Eu não digo só por mim, eu digo por quê? Porque eu vi muitas situações com meu pai. Eu vi muitas situações com muitos Pais de Santo nesse momento tá aqui. Né? Saiu da casa, não fale mal, ao contrário, agradeça porque aqueles 4, 3, 10, 20 anos que teve ali foi bom. Uma passagem de aprendizado. Né? Foi uma passagem. Não deu, cumpriu o seu ciclo, foi para a igreja, ou foi para outra casa de religião, continuar para frente. Porque nunca se sabe o que o orixá, o que a espiritualidade vai nos mostrar mais adiante. Exato. Né? Então, como eu sempre digo, tá aí, eu não posso dizer nunca mais vou abrir essa porta. Sempre estão me perguntando, não vai aceitar mais? Digo, o pai Oxalá que escolhe. Não tem como dizer. Eu não tenho essa parte de dizer, não, fulano saiu, nunca mais vai voltar, não. Na minha casa é uma coisa. Minha casa particular é uma coisa. Exatamente. Agora, ali eu não sou. Eu sempre digo para todo mundo, eu sou dono de casa, entre aspas, né? Porque tudo que eu tenho é dos orixás, tudo que eu tenho é da espiritualidade. Ali eu entrei ali, desde a frente até o fundo são eles. Eles que vão escolher. Eles que vão abrir. Se a pessoa chegou novamente por A ou por B, bom, chegou ali. Então, essa é a parte principal. Vamos ver o vídeo aí agora da casa do senhor. Não apareceu. Apareceu aqui. Agora. Boa tarde. Aqui quem fala é o Pai Henrique de Oxalá Olocum, da cidade de Chaguarão, fronteira com o Uruguai. Ali é a sala de Búzia, né? Ali que justo está do quarto santo ali. De trás estão os orixás, né? Do outro lado está a parte da Umbanda. Depois tem outro salão à parte, onde a gente tem a nossa quimbanda, né? Temos por separados. Nunca foi assim. Deu agora como quem diz, a espiritualidade ordenou assim. Né? Porque ela deu seu espaço para tudo. Ali o senhor botou as duas placas, isso? Exatamente, né? A placa do Pai Oxalá e a placa também ali do Exu, né? Que, na verdade, por exemplo, quando for a Jaguarão, tu vai ver que eu estou bem de trás da promotoria. Então, desse lado esquerdo, que é da promotoria que está aqui, é onde a gente sempre larga tudo que é de orixá, desde Lodeia, toda a parte de orixá. E para cima, a gente vai diretamente para o Exu, né? Que é na subida do cerro que eu tô, a 3 quadras e meias ali do Cristo. Os dois lados. Exatamente, né? Show. Então, essa é a vontade de orixá, a vontade de Deus, a vontade de nossa espiritualidade. E, principalmente, é a nossa união, independente da religião. É a gente ter união entre todos. Pai, eu vou te agradecer. De verdade, foi um orgulho imenso aprender um pouco o senhor, saber um pouco mais da sua trajetória. É muito importante para mim, que eu tenho 30 anos, então, tipo, eu nasci na religião, mas eu tô começando a ter muita coisa para aprender. E espero, mais uma vez, o senhor voltar aqui, né, pra gente conversar mais, porque se deixar a gente fica o dia todo conversando. E tem um mundo para... Eu que agradeço a você, Pai Andriel, ao Pode CDC, que me custou eu aprender o nome, porque o que acontece? Quando tu fala duas línguas, né, fica difícil, às vezes, quando a gente vai trocar. Né? Então, a minha filha diz, não é assim, eu digo, até agora para vir também a mesma coisa que tá aqui. Eu digo, se me mistura um pouco. Mas foi um grande prazer. Tá? O meu abraço a todos os meus irmãos, o agô de todos os meus irmãos. Agora eu vou falar um pouquinho espanhol, senão vão dizer que eu falei só português, não falei espanhol. Muchas gracias a todos los hermanos de Montevideo, de Uruguay, de Argentina, ¿ah? A todos los hermanos uruguayos que están acá, a todos mis hijos, a mi familia, a mi esposa y a todos. Que Orixá bendiga, nos traiga salud, prosperidade e que nunca nos deixe faltar o pão de nuestro de cada dia. Assim que agora falei um pouquinho em espanhol, porque senão eu só falo em português, o pessoal lá diz, não falou nada em espanhol, o pai não representou um pouquinho do país nosso, né? Agradeço a todos aí, peço para que compartilhem, para que curtam, e você que quer ser nosso patrocinador, quer ser nosso parceiro,
entre em contato. Até aproveitando o pai, pode GDC. GDC significa Guardiões da Calunga, que é o nome da minha equipe, que foi criada em 2011. 2011 eu tenho a minha equipe. Então, de parabéns. E a gente foi verdade, crescendo. Eu conheci vocês ontem, mas... Eu não seria nada sem os meninos que estão comigo. Tem os meninos, o Vitor, o Alessandro, o Paulo, né, o Alax, vocês estão sempre junto comigo desde de novo, né? E eles que me proporcionaram muito isso, né? Nós conseguimos isso e cada vez mais, porque a gente sempre batalhou muito, passou por muito trabalho no meio religioso, indo em viagem, era carro estragado, e a gente às vezes dormiu em rodoviária também. Já dormimos em rodoviária para poder voltar 2 dias depois, né? E às vezes a gente deixava a minha família, eles deixavam a família deles, pra gente poder estar tocando sempre. E a gente sempre conseguiu as coisas com seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. É o que eu digo, uma das coisas, né? Que o importante é o que? É a batalha, é a fé, é a luta. Vocês chegaram, estão chegando, vão chegar muito mais longe ainda, né? Porque a união, a força e a fé. Verdade. Que é um objetivo principal na nossa caminhada espiritual, não é? Mas que se passa trabalho, se passa. Porque eu, para chegar onde eu cheguei, passei muito trabalho. Com certeza. Então, faz parte do jogo. E o meu nome, ele é feito de freguês em freguês, não foi feito de propaganda. Meu nome foi feito de nome freguês, mas tudo fiz a minha caminhada. Faço até o dia de hoje a minha caminhada. Né? Então, para aquele que te olha de um lado, de outro que está aqui, sempre vai ter uma crítica. Sim, e normal. A crítica é boa, porque é construtiva. Né? Porque aquela pessoa que está te criticando, falando mal de ti, está te assistindo e quer ser tu. Exato. Né? É isso que eu digo. Então eu sempre digo um beijo no coração de todos. Bom axé a todos e aguarde o próximo podcast agora em fevereiro, que também tem 2 representações muito boas que vão estar aqui conosco. E um bom axé que venha mais o ano 2024, que vai começar em março, o ano 2024 não começou ainda, né? Mas que seja de axé, que todos que assistam esse podcast, todos que assistiram essa conversa possam levar para sua casa força, união, saúde, paz, tranquilidade e aprendizado. Bom axé e agradecer esse estúdio maravilhoso que é parceiro nosso, Estúdio Hino aí, que tá com a gente, e o Roger, nosso produtor, que é o melhor produtor dentro de Porto Alegre que eu tenho aqui. Verdade, super bem, na verdade, assim. Um abraço. Meu agora, agradecer a todos. Axé. Axé.